Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, o dia 15 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Elisiane Angelotti Meira. Nessa tarde, pela nossa pauta, a previsão é que nós trabalhemos e julguemos os itens 69 a 83 e não temos participação de patrono nessa tarde. Então, o item 69 foi retirado de pauta. Vamos, então, começar com o item 60, cujo recorrente é BBSC do Brasil Importação e Exportação Limitada, de relatoria do Dr. Salvador. Dr. Salvador, por favor. Bom, boa tarde. Esse caso aqui é um caso de auto-infração de IPI na importação. A empresa, ela importa do exterior aquecedores de água a gás dessa marca Sakura, e a fiscalização detectou que dentro de inúmeras DIs que a contribuinte tinha, ela usava a classificação fiscal 84191100X01, cuja alíquota de IPI é 10%, mas desse montante gigantesco de DIs que ela tinha, a fiscalização detectou que 8 delas, com os mesmos produtos, com as mesmas especificações, ela usou a classificação sem o X01, com a alíquota de 5%. Então, aplicou a auto-infração para constituir o crédito tributário, cobrando a diferença, né? Colocando a classificação fiscal no X01 novamente, e também aplicou a multa de 1% por erro na classificação fiscal. Tá? A contribuinte, ela traz diversos argumentos no sentido de que esse X01 aqui, ele é uma questão de finalidade, né? Se o equipamento de aquecimento a gás, ele é para uso doméstico, ele deveria ser enquadrado no X01, e aí ele começa a argumentar que quando ele importa, ele não sabe qual vai ser a destinação, que quem vai dar a destinação vai ser o comprador, que ele muitas vezes vende para grandes redes varejistas, tipo Leroy Merlin ou Casa de Construção, e ele não sabe qual vai ser o destino, então não tem como ele saber previamente, quando ele importa, qual é a classificação que deve ser adotada, e esse equipamento, ele também pode ser utilizado em setor comercial, como em academias, né, para o vestiário, ou até em escritórios de advocacia, enfim, ele usa esse tipo de argumentação. Acho que, em síntese, a argumentação da recorrente e a argumentação do fisco é essa. A do fisco diz que, conforme o manual, ele inclusive acessou o site, deixa eu ver se eu coloquei. O relatório, eu adotei o relatório da DRJ, mas a fiscalização ela tomou cuidado de ir atrás do manual técnico, né, manual de instrução do fabricante, e detectou que esses equipamentos ele tem, na fabricação, né, o destino para uso doméstico. A fabricante lá no exterior fabricou esses equipamentos para serem utilizados em residências, né? Então, por isso que ele entendeu que a classificação fiscal correta é do X01, com a alíquota de 10%, que ele chama aqui todo o tempo de X-gravoso, né? X-gravoso. Eu posso passar para o voto, presidente? Por favor. Alguma dúvida do pessoal dos demais? Não. Então, conforme relatado, a controvérsia reside na verificação da classificação fiscal de aquecedores de água a gás para uso residencial. Ao analisar diversas DIs no período fiscalizado, todas para o desembaraço do mesmo produto, variando o modelo ou marca, como Sakura ou Macro, a fiscalização detectou que a recorrente adotava o ex-tarifário com a alíquota mais gravosa. Porém, desse universo de DI, a fiscalização apurou em 8 delas, a recorrente não aplicou o ex-tarifário, recolhendo menos IPI do que o devido, sem justificativas para tanto. O enquadramento no destaque X01 dos aquecedores de água a gás, classificados no código NCM 84191100, estipulado no artigo para essa classificação fiscal, sob a alíquota de 10%, sendo 5% a classificação sem o X, nos termos do decreto 4.542, que é o artigo vigente na época. Então, aqui eu copiei para vocês
A tabela da época, a classificação sem o X tem uma alíquota de 5% e a classificação com o X01 é uma alíquota de 10%, se for para uso doméstico. Em sede de defesa, a recorrente argumenta a ilegalidade do X tarifário. Isso também é um ponto da argumentação dele. Ele argumenta que a NCM, né, a TIP, ela deriva da NESH, que é um tratado internacional, e o decreto 4.500 a TIP, né, o decreto 4.542, ao criar esse X01, teria criado uma classificação inexistente na NCM, então ela teria ofendido o tratado internacional. É um dos argumentos que ele traz. Tá? Diz de ofensa ao artigo 98 do CPM. Não merecem prosperar tais argumentos. Quanto à saída de produtos importados, há incidência... também teve isso. Aí ele falou assim, bom, e se eu sou o contribuinte na importação e eu apenas revendo esse produto importado sem fazer nenhum beneficiamento, nenhuma manufatura adicional nesse bem, eu revendo tal como eu importo, então a fiscalização deveria ter olhado para a minha escrita e visto que eu recolhi a mais do que o devido. Porque durante todos esses anos eu recolhi o IPI da importação e mesmo sem ser um industrial, apenas revendendo esse produto importado, eu recolhi o IPI na saída também. Esse IPI na saída é inconstitucional, é indevido. Eu quero que você, fiscal, reconheça que este IPI que eu recolhi na saída é indevido e me reconheça o montante de crédito a ser ressarcido por pagamento indevido. Então, não merece prosperar tais argumentos. Quanto à saída de produtos importados, há incidência de IPI nas operações, não porque o contribuinte é industrial, mas sim porque é equiparado à industrial. Não havendo ofensa à Constituição, a legalidade tampouco implica na transformação do IPI em um ICMS federal, como ele argumentou também. A equiparação industrial em tais operações, tornando o revendedor de produtos importados em contribuinte, decorre de lei nos termos do artigo 4º da Lei 4.502. Assim já decidiu o STJ, em sede de recurso repetitivo, pela incidência do IPI na revenda de produtos importados, mesmo que não exista nenhuma industrialização na etapa de circulação do produto. Recentemente, assim também decidiu o STF em sede de repercussão geral, no RE 946648. Assim, é a lei que estabelece a sujeição passiva e a hipótese de incidência do IPI nesta operação, cuja constitucionalidade foi confirmada pela Suprema Corte. Quanto à ofensa ao tratado internacional, por prever o X01, criando uma classificação inexistente na NESH, cabe ressaltar ser a própria Constituição, no artigo 153, parágrafo 1º, quem estabelece a autorização ao Poder Executivo para manipular as alíquotas de IPI dentro dos parâmetros legais. A criação do X01, com a alíquota de 10%, representa apenas um adicional na classificação fiscal para a majoração da alíquota. Nega o provimento do recurso voluntário por esses argumentos. Quanto ao mérito da classificação fiscal, a recorrente não discute as características ou natureza do produto importado para justificar a diferença de classificação fiscal adotada em 8 declarações de importação. Apenas ressalta que os destinatários adquirentes dos produtos importados eram pessoas jurídicas e que os aquecedores podem ter utilização fora do âmbito residencial, como escritórios e academias, sendo impossível aferir, no momento da importação, quem será o destinatário. Aí aqui digo eu, né? No entanto, a natureza e característica do produto para fins de classificação deve ser analisada do produto em si, sobre qual a sua vocação, para que se destina, e não se um ou outro consumidor aplicará uma destinação diferente no caso concreto. A apuração, portanto, deve ser abstrata. Se o fabricante idealizou e produziu a mercadoria para atender usuários residenciais, é essa a destinação do produto. Para isso que foi criado, sendo irrelevante a destinação fática de um ou outro consumidor. E aqui eu cito alguns trechos do termo de verificação fiscal, em que ele copia trechos do manual de instrução. Está vendo aqui? Há mais páginas no manual onde há referências para uso doméstico. Ainda nessa página do manual, reproduzida na folha anterior, a Sakura tem o cuidado de esclarecer que os aquecedores foram desenvolvidos para uso residencial, não devendo ser instalados em negócios não residenciais. Não instale esse aparelho acima de equipamentos a gás, como fogões. Então, isso já denota também que está numa residência. Não saia ou durma durante a operação do aquecedor ou quando a banheira estiver sem lixir. Enfim, ele traz várias características do manual que são características de uso no ambiente doméstico, né? O monóxido de carbono é expedido completamente para fora de casa, enfim.
resta assim caracterizado que o produto é fabricado para atender uma demanda de usuários residenciais. Esta é a finalidade do produto, dada pelo fabricante, e é isso que deve ser considerado para fins de classificação. Então, portanto, eu entendo que a classificação fiscal adotada pela fiscalização está correta, então é pertinente a cobrança da diferença do imposto e também, por consequência, devida à multa por erro na classificação fiscal de 1%. Conheço o recurso voluntário para negar provimento. Muito obrigada, Salvador. Alguma observação? Podemos votar? Então, nós estamos votando o item 70. A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira, doutor José Adão, desculpa. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho também, presidente. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, o item 70 da pauta. Vamos passar agora para o item 71, cuja recorrente é Cibrapel, S.A. Indústria de Papel e Embalagens, de minha relatoria. Eu peço, por favor, para que verifiquem se está na pasta. Pela minha informação, já está. Deve estar. Vou abrir mesmo ver aqui vocês. Posso começar? Tá na pasta, sim. Tá, todo mundo conseguiu abrir? Estão todos, na verdade, já. Já, né? Eu passei o dia todo. Ok, eu vou iniciar, então. Deixa eu me lembrar. Tá. Aqui a gente tem um caso de DCTF. Deixa eu dar mais uma olhada. Tá. Em que foi negado, né? A gente tem a decisão recorrida, a ementa dela, né? Então, houve vários questionamentos e nulidade, opção pela via judicial, falta de recolhimento, e houve uma negativa. E aí eu já vou para o voto, que no voto eu explico a situação. Bom, o que aconteceu, na verdade, nessa situação? Havia uma ação judicial que dava o direito à compensação, mas no processo de compensação foi colocado o número errado da ação judicial. Então, é basicamente isso. A recorrente, ela traz, né, essa informação e ela traz documentos, né? Então, a gente tem aqui livro diário, livro-razão, demonstrativos. Então, a proposta, nós poderíamos talvez pedir uma diligência, me parece que o ponto é realmente esse. E a delegacia de julgamento, ela informou que, na verdade, não há discussão sobre o mérito, mas a recorrente adotou o procedimento incorreto porque ela informou errado o número da ação judicial, né? Então, tendo em conta o esclarecimento do equívoco e os documentos apresentados, a minha proposta é de dar provimento. Vou deixar um pouco. Isso mesmo, porque não tem muito o que dizer nesse assunto. Não tem. É realmente um equívoco, mas eu acho que aí a verdade material também, né? A documentação, o esclarecimento, as informações, é diferente de outros casos que às vezes a recorrente, ela alega seu direito, mas para por aí, né? Então, aqui houve realmente um esforço de esclarecimento.
É aquela história de julgamento de DCT, erro de DCTF vir parar no CARF, realmente. É. Mas, E ela produziu documentos que nem seriam necessários, né? Que respaldam o próprio direito, que já estava reconhecido. Pelo que eu vi aqui, a própria DRJ já reconheceu que estava errado, digitado errado o número da ação judicial. Né? Isso. todo mundo reconheceu, então? Então, nós também, né? Vamos dar provimento. Então, essa é a minha proposta. Posso passar a votação? Pode. Doutora Ari? Acompanho. Doutor Marcelo? Obrigada, doutora Ari. Acompanho. Com licença, eu acho que o doutor José Adão aí está fora. Doutor José Adão? Eu vou retirá-lo, então. Obrigada. Vamos aguardar, a gente retoma a votação. Eu tô com uma dúvida, Lise. Ele provou, então, que só a ação estava com o número errado no DCTF, né? Mas lá na origem ele não teve o crédito analisado. E aqui a gente não tem que mandar de volta, então, para analisar? Esse aí é um caso de auditoria interna de DCTF, aqueles autos eletrônicos de auditoria interna, em que ele informou errado o número da ação judicial, né? E o sistema tenta localizar e sai essa mensagem, a própria judicial não comprovado. Né? A gente já julgou vários nesse sentido. Eu entendi. Aqui... O que eu não entendi é aonde o crédito dela vai ser analisado, então? Não vai ser analisado? O sistema, ele fica suspenso. O débito fica suspenso pelo sistema porque tem uma ação judicial em andamento. Mas a compensação dela não vai ser analisada? Não, a compensação não tem. Esse aqui é o débito que está na DCTF, que ele tem que ficar suspenso, mas o débito não está suspenso porque o sistema não lê o número da ação. Ele declarou uma... Eu estou entendendo o que a doutora Semira me está falando. O que está querendo dizer é o seguinte, ele tem um crédito aqui, o quantum desse crédito aqui, onde é que isso vai ser? Isso não é objeto da auto-infração. Isso não é objeto da DCTF. Você confessou uma dívida na DCTF. Você confessou que devia 100 mil reais. Na DCTF você falou assim, ó, estou pagando esses 100 mil reais, não é em dinheiro não, com essa ação judicial aqui, ó. Ou está depositado em juízo, sei lá como é que está. Ó, tem uma ação judicial número tal, que esse débito aqui está depositado em juízo por permissão judicial. Vem a Fazenda e fala assim, ó, você confessou que deve 100 mil reais, que esses 100 mil reais estava suspenso porque tem uma ordem judicial te dando um direito, mas eu não achei isso ação judicial. Não, esse é auto de infração, tá certo. Esquece. É DCTF. Esquece. Agora entendi também. Na DCTF só tem débito. Doutor José Adão, tudo certo? Doutor Ari, sempre eu aprender a não divergir do senhor. Teve um pico de energia. Certo, o senhor está sempre certo. Teve um pico de energia aqui, então eu perdi uma parte da discussão, tive que reiniciar aqui. Mas para tirar uma dúvida, isso aqui é aqueles autos de infração, próprio tudo não comprovado, né? E na realidade o que houve foi que o contribuinte se equivocou no número da ação judicial. Isso. De fato, exige um processo judicial. Aí, no caso, você está dando provimento integral. Quer dizer, dando provimento sem ressaltar que a certeza de liquidez do crédito não foi analisada pela lei. Foi a dúvida que eu tive e eles acabaram de esclarecer que é um auto de infração. Pois é, auto de infração, porque o cara foi lá, fez a tal de auditoria interna, DCTF, aí na DCTF estava que ele compensou com um amparo de ação judicial. Aí não localizaram o processo judicial porque ele se equivocou no número do processo que ele indicou. Uhum. E agora está vindo para cá. Na verdade, não é que ele compensou. Quando ele fala uma decisão judicial, ele fala assim, ó, eu devo 100 mil reais. Esses 100 mil reais eu devo, mas não vou pagar porque o juiz falou assim, contribuinte, você não precisa pagar esse tributo por enquanto, mas deposita judicialmente, alguma coisa assim, e eu suspendo esse direito do crédito. Aí o contribuinte informa isso na STF, ó, devo 100 mil, mas não vou pagar porque o juiz me disse que eu não preciso pagar por enquanto. Não é compensação, na verdade, né? Mas, de fato, o que acontece aqui no final vai dar na mesma. Porque, normalmente, esses processos aí nas BRJ, eles alteram a motivação para manter o lançamento.
Pelo menos os processos que eu trabalhei. E no final a gente acaba cancelando o lançamento. Mas nesse detalhe, como a doutora Luciana está dando provimento, então o resultado final vai ser o mesmo. Então, eu chegar a minha hora de votar, eu vou acompanhá-lo sem maiores delongas. Ok. Vamos retomar a votação, reiniciar, na verdade, porque o doutor José Adão não acompanhou, pode ser, Ari? Pode. Então vamos lá, doutor Ari, por favor. Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho. Muito obrigada. Então, a decisão foi por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Bom, agora nós vamos passar ao julgamento dos processos cuja recorrente é a Panasonic do Brasil Limitada, e aí nós temos alguns processos que eu acho que merecem pelo menos uma primeira olhada em conjunto. Então, nós vamos tratar, inicialmente, dos itens 72, 73, 74, 75 e 78. E eu coloquei um documento, antes da gente entrar em cada um, eu coloquei um documento para que se tenha uma visão geral da situação, e aí eu vou explicar aos senhores. Chama Panasonic Situação Geral. Porque eles são processos muito parecidos, mas tem questões procedimentais diversas e eu achei bastante confuso, por isso que eu fiz essa tabelinha. A situação, de fato, é a mesma em todos. A Panasonic trouxe certos produtos do exterior numa operação de importação. Ela entendia que tinha direito à redução de alíquota, porque os produtos eram originários do México, mas no processo de transporte, por questões de organização, logística, ela passou pelos Estados Unidos. E o Siscomex não permitia que fosse feita essa redução de alíquota, era 20 pontos percentuais, no Siscomex. Então, ela pagou a alíquota integral e entrou com pedido de restituição, né, desse valor que ela entendeu que foi pago a mais, e são todos esses processos, e juntou uma cópia do certificado de origem. Né? São processos antigos, então, naquela época, havia uma dúvida sobre o próprio mérito. Me parece que agora isso está, desde que seja comprovada a origem, a gente vai ver se está comprovado, né? Mas o mérito em si não há muita dúvida. Tem até uma solução de consulta da 8ª região, de uma situação parecida, em que há essa passagem, mas a origem, né, é de um país que tem direito à redução, e aí, né, é mantida a redução, essa ideia, que não houve comércio, que houve um trânsito por questões logísticas. As autuações, elas foram parecidas, mas variaram um pouco, né, e eu acho que isso tem alguma influência no mérito. Mas, em tese, a situação é a mesma em todas. Então, uma importação, produto que a recorrente diz que é originário do México, que a gente vai ver né, com quem que está o ônus da prova, ela não consegue, porque o sistema não permitiu a redução, ela solicita essa redução, e são todos esses casos que nós temos. Eu vou fazer uma descrição ainda geral, depois a gente abre o processo para os senhores verem mais detalhes. Então, a gente tem um que eu acho que é um pouco mais extremo, que é o 72, em que já na autuação é dito que o documento sem assinatura, que solicita o original, né, não é apresentado, e a decisão, na verdade, a atuação já é essa, né, porque não há autenticidade, não há assinatura. Na DRJ, se entendeu que, como não foi apresentado o documento original, o certificado de origem, né, indeferiu. Nas alegações do recurso voluntário, a recorrente diz que não tem condições, não tem original, mas que tem assinatura, que foi um dos problemas levantados, junto ali um trecho, né, que mostra que tem assinatura, mas a gente não tem o documento original. Então, essa é a situação 1, né, cada uma é diferente. Na situação 2, que é o processo 78, eu achei mais confusa ainda, porque a autuação não foi
né, ligada ao problema no certificado de origem, seja porque não teve original ou eventualmente não tinha assinatura, foi em relação ao mérito, né? Então, eles entenderam que a mercadoria não era, né, que tinha uma destinação comercial no país de trânsito, que era os Estados Unidos, que não foram apresentadas justificativas que aquilo era só um trânsito. Na DRJ, já se viu que isso não era exatamente um fundamento suficiente, e mandou, e também disse que houve um problema, houve diligência, não. E a recorrente, ela foi intimada na diligência várias vezes a apresentar o certificado de origem. E foi negado, então, né, houve uma informação fiscal, isso manteve o indeferimento do pleito, mas aí, porque ela não tinha respaldado seu direito, não tinha apresentado certificado de origem, e ela realmente reapresentou cópia, disse que não tinha original, né, deveria ter para respaldar o direito, e esse foi o ponto. Nesse 78, a DRJ indeferiu justamente porque o documento não tem assinatura, o documento não na verdade, porque não tem carimbo e assinatura. A alegação aqui é que houve mudança de critério jurídico, né, porque, pelo menos inicialmente, a autuação era baseada na falta de direito, e ela também mostra que o documento, apesar de ser cópia, tem assinatura. Então, essa é a situação 2, né, um pouco mais complexa que a 1. Na situação 3, né, todos os demais que estão em amarelo, simplesmente foi negado o direito da recorrente, né, a DRJ manteve, em alguns ela alega alteração de critério jurídico, na maioria, né, em outros ela continua alegando seu direito. Na DRJ, todas as vezes, esses que estão amarelo, não foi mantido realmente exatamente o mesmo fundamento da autuação. Autuação porque não podia passar pelo país, porque ela não comprovou, né, que esse trânsito não era uma operação comercial. Na DRJ, foi mantido, mas afastou a questão da transação e só disse que ela não comprovou que havia a necessidade dessa questão no transporte. Então, só para a gente ter uma ideia geral, mas vamos olhar cada um dos processos, e eu acho melhor a gente começar pelo 72. Mas eu acho importante ter essa visão geral, porque um vai divergindo do outro, e isso provavelmente vai nos influenciar, né, no mérito. Então, a gente já tem essa visão geral. Então, é uma situação que ela importou, uma importação que, se ela comprovasse a origem, pelo menos é esse o entendimento que se tem hoje, ela teria direito à redução, mas aí a questão é como ela não comprovou, foi autuada porque ela não comprovou, foi autuada porque ela não tinha direito, como a DRJ lidou com isso, é que nós temos nesses processos. Então, peço aos senhores, por favor, que abram o 72, que a gente tem um pouco mais de contato com a situação. Eu não vou ler o relatório todo, minha sugestão é que a gente já vá para a decisão da DRJ. A decisão é basicamente que não atendeu, né, que o certificado de origem não atendeu às exigências, né, e que é necessário a apresentação desse documento. Mas também diz que não tem, aqui na segundo parágrafo da ementa, não foi aposto o carimbo da repartição oficial responsável pela sua expedição, bem como o nome da pessoa habilitada. Então, a gente tem esse fundamento aqui também. Eu vou passar aqui o voto, que eu acho interessante a gente olhar um pouco mais, né, porque esses processos eles estão muito conectados. Então, a recorrente, ela informa que seu pleito foi indeferido pela fiscalização, né, e junta o trecho, né? Então, o que nós verificamos aqui na decisão? E são pontos importantes para a gente ver se efetivamente houve alguma inovação, né, na decisão da DRJ ou não. Então, por que foi negado, né? Verifica que as mercadorias amparadas pela lei epígrafe foram produzidas no México, objeto de transação comercial com a empresa sediada nos Estados Unidos, tendo sido enviadas a esse país onde em decorrência de nova transação comercial, foram embarcadas para o Brasil.
Desse modo, conclui-se que não foram atendidas as condições elencadas na linha B do item 4 do artigo 1 da Resolução LAGE 252, em especial os constantes no inciso 1 e 2, já que as mercadorias não transitaram pelo território do EUA por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte e estavam destinados ao comércio por empresa sediada naquele país. No uso da competência otorgada, combinado com o artigo 53, inciso 2, indefiro o direito. Então, a gente vê, né, que a autuação foi porque ela não teria comprovado, né, que não houve uma transação comercial e que esse transporte não foi somente por questões geográficas. Aí a recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento fiscal. No entanto, a DRJ entende que houve mudança, a recorrente entende que houve mudança de critério jurídico, pois o fundamento do deferimento passou a ser que o certificado de origem apresentado pelo requerente não possuía carimbo da repartição fiscal responsável pela expedição, nem o nome da pessoa habilitada, por isso se entendeu pela invalidade do documento, pelo não cumprimento de todas as condições para a fruição da preferência. Como a situação é um pouco mais complexa, na DRJ determinou-se que a unidade de origem apreciasse o pedido de restituição da DI e foi devolvido o processo para a origem. Então, também tem essa questão, o processo voltou aqui para a origem, né? E a recorrente, ela não apresentou o certificado de origem que foi solicitado, que ela deveria ter em mão. Então, eu não vou ler essa parte que eu copiei. Portanto, o processo foi reencaminhado aqui de novo, depois das citações, para a unidade de origem e diligência, a fim de que essa analisasse o pleito de retificação de DI. A recorrente foi intimada a apresentar cópia simples, acompanhada do certificado de origem. A recorrente respondeu que os documentos necessários que acompanhavam a DI foram anexados e pediu que se seguisse a análise. Ela não juntou, disse que já estava. Foi feita nova intimação, dizendo, né, que era necessário informar. A recorrente informou que não havia juntado o documento solicitado, que já havia juntado o documento. Observa que esse ficou ilegível com a digitalização e informa que vai juntar nova cópia. No processo não apareceu essa nova cópia. As folhas 322 é feita nova reintimação à recorrente. Nesta ressalta-se novamente que deve ser apresentada via original. Aí eu coloco aqui. A recorrente responde que possui apenas cópia e que já juntou no documento do pedido de restituição. E junta, agora sim, mais uma cópia. Então, nós temos uma informação fiscal dizendo que o certificado de origem não está devidamente qualificado, uma vez que não consta o carimbo da repartição oficial responsável pela sua expedição no documento anexado. Eu tenho uma parte da decisão, aí eu de novo. Portanto, de forma diversa do que sustentaria a recorrente, não houve mudança de critério jurídico, mas sim retorno do processo à origem para verificação do pedido de restituição, o qual foi indeferido depois que intimada e reintimada, a recorrente não apresentou via original do certificado de origem, documento que respaldaria seu pleito. Dessa forma, a autoridade fiscal se negou a conceder redução tarifária pleiteada, porque a recorrente não apresentou via original do certificado de origem. Né? Isso já na informação fiscal, não é autuação original. A recorrente alega que no documento apresentado, que é uma cópia, há carimbo e assinatura. Afirma que realmente tais imagens estavam um pouco nítidas na via do certificado que ficou em posse da recorrente, o que acarretou a impossibilidade de verificação pelas cópias digitalizadas. Contudo, depois de várias oportunidades, a recorrente não logrou apresentar via original o certificado de origem. As dúvidas sobre a existência e integralidade do documento perduram, e já é a minha conclusão. Então, o que a gente tem aqui? A autuação se deu porque se entendeu que ela não cumpria os requisitos para ter origem, né? A DRJ, por uma questão processual, retornou o processo para a unidade, né, que solicitou o certificado de origem, via original, né, e não foi apresentado. E aí tem uma informação fiscal já baseando esse indeferimento na falta de apresentação do certificado de origem. Então, é essa a situação que nós temos aqui, né? Então, é um dos processos. Então, do meu ponto de vista, parece, né, como o ônus da prova estava com a contribuinte, ainda que haja um certo entendimento de que é possível essa operação,
ela tinha que fundamentar seu pleito, e nesse ponto ela tinha que ter o documento idôneo, né, tinha que apresentar via original, ela deveria ter via original do certificado de origem. Por isso que esse eu estou propondo, né, estou propondo negar provimento ao recurso voluntário. Não sei se... Eu concordo. É meio complexo, né? Mas eu acho que o ônus era dela. É diferente de outro que não foi pedido isso para ela. Eu concordo que se ela não tem esse documento, ela tenta pedir de volta. Ela vai dizer que não tem, vai ficar nisso. Não houve mudança de critério jurídico. Ela, no primeiro momento, ela não se justificou. Aí, a justificativa dela para gozar do benefício seria mostrar o certificado de origem e provar a origem do produto. E ela não apresentou, então não houve mudança de critério jurídico. O critério jurídico era o mesmo. Ela ia apresentar a justificativa que faltou no início. Ela não apresentou documento hábil. Para mim, estou de acordo com a relatora. Tá. Eu vou submeter a votação, então, pode ser? Então, doutora Ari? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? O senhor está sem microfone, doutor José Adão. Continua sem. Desculpe, mais uma vez, com a relatora. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Então, aqui, nesse item, que é o 70... E eu também acompanho. Desculpe. Eu tô quietinho aqui esses dias. É que muda a ordem aqui, eu tenho que... Eu me confundo. Eu acompanho, presidente. Desculpe, Breno, muito obrigada. Imagina. Então, agora com o voto do doutor Breno, nós temos unanimidade de votos para negar provimento ao recurso voluntário. Isso é o item 72 da pauta. A minha proposta é que nós passemos agora para o item 78. O item 78 é bastante similar. Deixa eu só ver se há alguma diferença aqui. É meramente procedimental. Tá. Aqui ficou mais visível a negativa. Vamos lá, vamos para o voto para os senhores terem tempo de dar uma olhada. Eu achei esses processos meio confusos. Então, o relatório é similar, né? A situação é similar, porque há algumas diferenças procedimentais. A questão aqui é o certificado de origem, então eles entendem aqui, né, já tem essa posição na DRJ, de que se ela comprovar devidamente a origem, mesmo nessa operação, né, ela teria direito à redução. Então, isso é dito aqui nesse trecho da DRJ, mas na DRJ está escrito também que o documento apresentado está sem assinatura da decisão da DRJ. E eles dizem, eu estou lendo só essa parte que está em negrito, que seria necessário que a origem dessa mercadoria indicada como mexicana fosse formalmente atestada por um certificado de origem assinado por repartição oficial, entidade de classe competente, habilitado pelo governo de país de origem, segundo disposto na normativa. Então, a conclusão da decisão de piso é que não cabe a apreciação métrica da preferência tarifária, sendo que não se discute que existe legislação para amparar o pleito se a recorrente comprovar essa situação. A negativa, conforme a decisão de piso, é concernente ao não preenchimento de requisitos para sua apreciação, ou seja, o contribuinte não conseguiu demonstrar a alegada origem mexicana das mercadorias, eis que não apresentou um certificado de origem devidamente assinado por quem deveria certificar. Então, não vou entrar na análise de método, que eu digo no parágrafo 2º, daí já vem a recorrente. Ela diz que teve assinatura e tira essa parte lá do documento, mas, mais uma vez, né, o que tem é isso mesmo, é uma cópia desse jeito. Né? Então, a minha conclusão é que essa cópia, dessa forma, né, ela não serve para
resolver as dúvidas sobre a existência e integralidade do documento. Então, a minha proposta aqui também é negar provimento. Ari está sem microfone. Desculpa, isso é uma assinatura, gente, primeiro? Isso eu quero dizer que é, né? Exatamente. Pois é, difícil, não. Eu concordo em negar provimento também. Ele tinha que ter a via original desse documento, não tem jeito. Não, é esse o ponto. Exatamente. Então, minha proposta é negar provimento, doutora Ari. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho, relatora. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno. Eu acompanho também, presidente. Muito obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos no item 78. Aí, os itens seguintes, eles têm bastante padronização, mas ainda há alguma diferença, e eu proponho nós olharmos o item 75. Então, passamos agora ao julgamento do item 75. A situação é similar em relação aos fatos, né? A questão é procedimental de novo, né? E aí eu vou novamente para o voto. O que aconteceu, né? Houve uma negativa por entender que as mercadorias, né, não transitaram, na verdade, a autuação, né? A autuação ou a negativa da fiscalização, né? Despacho decisório, foi no sentido de que as mercadorias não transitaram pelos Estados Unidos por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte, estavam destinados a comércio por empresa sediada no país. Então, existe essa afirmação na negativa da fiscalização. Então, é esse o ponto. Enquanto a DRJ, já numa visão, né, digamos assim, deixa eu ver o que eles disseram. Tá, aqui tem uma alegação da recorrente. Desculpa, eu vou olhar aqui. Na DRJ, está mais abaixo. No mérito, o objetivo central da LIDE é verificar se as mercadorias produzidas no México, enviadas para os Estados Unidos para posterior embarque no Brasil, têm direito à redução do imposto em face do acordo. Aí eles citam um acordo, né? No caso inteiro, não se discute a origem, que é México, mas o fundamento da autuação é a mercadoria não ter sido expedida diretamente para o Brasil. E aí, eles dizem que as mercadorias não transitaram pelos Estados Unidos por motivos geográficos ou por requerimento de transporte, estavam destinados ao comércio. Esse é o motivo da autuação. Deixa eu ver o que a DRJ concluiu. A DRJ, ela conclui no sentido de que o direito é que poderia haver... o fundamento é o seguinte: no entanto, a interessada não trouxe elementos capazes de justificar que o trânsito pelo território dos Estados Unidos se deu por motivos geográficos ou por requerimento de transporte, o que contraria a legislação, né? Observa-se que o México é o país de origem da mercadoria, tem saída para o oceano, então eles até questionam esse aspecto. Tá. E aí, eles fazem referência à posição da Coana, né, que é de aceitar esse tipo de transação, desde que tenha certificado de origem, baseado numa decisão de julgamento, dizendo que tanto a Coana quanto decisões anteriores do CAF, no sentido de que essa operação é possível, não vincula a DRJ. Então, eles entendem que a recorrente não apresentou comprovação, né, de que a operação se enquadra na situação descrita no acordo. A diferença é que não houve esse pedido, né, do certificado de origem original, né?
E aí a dúvida é se a gente tenta solicitar a via original para esse caso, ou entende que ela teve oportunidade para apresentar e não apresentou. Eu acho que não tem que pedir a via original, não. Se ela está pedindo, ela tinha que ter o documento e tinha que ter traduzido. Tem jeito. Negar provimento. É. E lembra que ele não obedeceu o tratado internacional, né? Ela, na verdade, assim, ela tinha o direito da operação que ela dizia estar fazendo com o documento que ela apresentou somente uma cópia. E a fiscalização pediu o original. E ele ter sido original, ela não perdeu. Mas aqui no caso não teve realmente uma mudança de critério, não? Porque a DJ falou que, pelo fundamento que foi utilizado para fazer o auto de infração, o auto não subsiste. Mas, observando por esse outro aspecto, mantém o auto de infração. Ele não mudou o critério jurídico? É um pouco contraditória, esse é um ponto, porque lá eles disseram que a operação, que havia uma operação comercial pelo fato de passar pelos Estados Unidos. Aqui eles dizem que esse aspecto não se caracterizou, mas que ela continua não cumprindo os requisitos. Tem uma diferença, sim. Porque, assim, o argumento é de que veio dos Estados Unidos, né? Entendi, ela tem uma diferença singela aqui, né? Sim. Aqui não foi pedido documento, ela deixou de apresentar o documento aqui, e disseram que ela já não preenchia os requisitos na forma que ela estava pedindo. Sim. Exato. E aí ele falou assim, olha, a autuação não poderia ter se fundamentado nesse... É muito assim, é tênue, né? Porque eles dizem que não, mas dizem que sim. Quer dizer, não pode dizer que houve um comércio, porque não é isso que é relevante, mas de qualquer jeito, como está lá, ela não comprovou. Mais ou menos, tem uma contradição, mas é contradição. Mas tem. Mas, no fundo, o problema é a falta do documento original. Sim. Esse que é o... Então, ninguém pediu para ela podia ter apresentado. Sim, fundamentaria o pleito, né? Se ele tivesse documento original, ele não teria problema nenhum. Não teria. Então, já na DRJ, já na unidade, né? Como o fundamento é a falta do documento original, eu acho que não mudou. Aqui ele não diz, mas diz que não comprovou, né? Mas indiretamente... Não comprovou o direito com o documento idôneo, ponto. A diferença é que na autuação, no despacho decisório, diz que houve uma operação comercial pelos Estados Unidos pelo fato de passar lá e que isso já descaracterizaria. É como se ela originalmente não tivesse o direito. E depois muda um pouquinho para dizer, não é bem isso, mas ela não comprovou. Ela poderia ter feito essa operação desde que comprovasse que o documento é original. No final das contas, a falta de comprovação é que é o motivo de interferimento. Você acha que desde o início? Porque desde o início a mercadoria veio dos Estados Unidos. Não foi uma questão só de transporte, de logística. É porque era um vendedor de lá mesmo. Aí ele falou assim, não é bem isso, mas como ele não apresentou a documentação da origem, então também mantenho. Esse documento foi exigido na fiscalização? Lá no despacho decisório? Não, aqui não foi pedido, é diferente. Esses que estão em amarelo não foram pedidos. Se não foi exigido para ele esse documento lá, porque já partiu da premissa de que a mercadoria vinha dos Estados Unidos, porque o exportador era localizado lá, o comerciante era dos Estados Unidos. É como se essa operação, no entendimento original, ela retirasse o direito. Era isso, aí como já vem de lá, não precisa nem pedir documento, porque vem de lá, o fornecedor é dos Estados Unidos, então não precisa nem pedir documento, porque já não estaria dentro, né? Aí vem a DJ e fala assim, não, na verdade não, não é isso, não é bem isso. Ela diz, não é isso, mas também porque não tem que seguir o que é o reconhecimento do direito segundo a Coana, mas também, de qualquer modo, ela não comprovou. Então, ela se contradiz um pouco e no mínimo, ela enche um pouquinho. Também perfeito isso. Tanto que eu trouxe os textos aqui, né, para não ficar... Me parece que a fiscalização fez, assim, o produto vem do México. Por que está passando pelos Estados Unidos? Na verdade, assim, o sistema não permitia que ela tivesse a redução, o Sisconex. Então, ela tem que... A redução tinha que vir direto do México para o Brasil, né? Assim, não, mas acho que a fiscalização nem chegou nesse ponto. Falou assim, a mercadoria vem dos Estados Unidos, de um fornecedor localizado lá. Sim. Tem uma operação comercial lá. Aí a DJ falou assim, não é bem isso, né? Mas como vem no México e transitou pelos Estados Unidos e ele não apresentou o documento disso, então também não tenho.
Isso, foi isso. Então, Se ele tivesse apresentado esse documento para fiscalização, ele teria tido... sim, desde o início. O documento é o motivo de toda a celeuma. E a gente, assim, pediu o documento pelo histórico dos demais, até essa análise em conjunto de ajuda, se tivesse um só, talvez, né, fizesse até sentido pedir, né, mas a gente está vendo que... Deixa eu perguntar. Talvez se o certificado de origem tivesse sido apresentado no primeiro momento, né, a fiscalização teria chegado a uma outra conclusão. Talvez o agente lá na ponta tenha chegado à conclusão e taxado como mercadoria vindo dos Estados Unidos justamente porque ele não tinha essa documentação. O que parece também... Então, por isso que não me parece, não está me parecendo mudança de critério jurídico não, entendeu? Para pensar que seria mudança, seria assim, ele negou porque não pode ter essa operação desse jeito. Acabou, né? E aí, me parece que houve uma evolução, no sentido que é possível a operação desde que seja da origem. O despacho decisório é pela negativa de um pedido de restituição, é isso, né? Não é bem um auto de infração. Não é. Por isso que ele tem que comprovar com documento esse pedido. Também essa é a diferença. O ônus da prova é da recorrente e não foi uma exigência para a fiscalização, não é isso? Foi um pedido... não sei se eu ouvi ou li aqui algumas vezes que era auto de infração, eu estava querendo entender melhor essa situação. Mas depois tem também aqui despacho decisório. Então, na verdade, é um pedido de restituição. Tá. É isso aí. Beleza. Então, vocês veem que eu fiquei em dúvida, né? Pus uma coisa, pus outra, depois pus outra, porque a situação é bem delicada. Mas me parece que ela não comprovou, né, que ela tem direito a esse pleito. Acho que o doutor José Adão quer falar. Aqui no resumo da doutora Lisiane aqui, está aqui que foi indeferido, porque ele não comprovou por que a mercadoria transitou para os Estados Unidos. Então, a fiscalização sabia dessa afirmação, que seria uma mercadoria mexicana, que transitou para os Estados Unidos e ele não justificou. O resumo da doutora estava. Negou porque a mercadoria não transitou pelo território dos Estados Unidos, por motivo geográfico ou requerimento de transporte, esteve destinado a comércio por interesse de naquele país. Então, quer dizer, ele não comprovou o documento para fazer jus ao recebimento. Ele poderia ter transitado lá desde que tivesse uma justificativa. Ele não fez uma justificativa para que o documento, para que a mercadoria transitasse pelos Estados Unidos, foi negado. Então, acho que isso daí é desde o início. Já na própria autoridade administrativa já negou com esse fundamento, segundo consta aqui do resumo da doutora Lisiane. Isso eu copiei. E a DRJ diz que não foi comprovado que teve comércio nos Estados Unidos, mas que não comprovou a origem. Basicamente é essa a contradição. Se é que há. Mas, de qualquer modo, eu acho que não comprovou o direito, né? E o ônus seria da recorrente. Então, eu vou até... A minha proposta, então, nesse caso, é negar provimento. Podemos votar, doutora Ari, por favor? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho presente, com certeza. Muito obrigada. Então, a decisão por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, e nós estamos no item 7.5. Os itens 7.4 e 7.3 são semelhantes ao 7.5, então, a minha proposta, da mesma forma, é negar provimento ao recurso voluntário. E agora são os itens 7.3 e 7.4. Podemos votar? Sim. Sim. Doutora Ari, por favor? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho.
Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Então, os itens 73 e 74, a decisão é negar provimento e é por unanimidade. Bom, com isso, nós encerramos os processos da Panasonic e passamos para o item 76 e 77, que eles são, na verdade, idênticos. Então, eu proponho abrir o item 76. Eu só vou anunciar aqui para a gente ter essa sequência mais fácil. Então, nós passamos ao julgamento dos itens 76 e 77, o concorrente é Laboratório Teuto Brasileiro S.A. e a relatora sou eu, Lisiane Meira. Deixa eu me lembrar, mas esses aqui... Perdicomp de novo, né? A recorrente quer compensar um crédito de pagamento a maior. Na verdade, os dois processos se tratam do mesmo crédito, de compras diferentes, por isso são idênticos, né? A decisão na DRJ foi que ela não comprovou, e o meu voto, já passando ao voto, mais uma vez que não houve comprovação, porque ela não juntou os documentos necessários. Só temos aqui a DCTF e o Perdicomp. Então, ela não juntou os documentos necessários, só cópia do DCTF, e, além disso, né, os documentos que ela juntou foram a destempo. Então, minha proposta é negar provimento. Em ambos. Podemos votar? Isso é para os 4? Dois. 76, 77, É verdade, eu propus o julgamento dos dois. 79 e 80. São os 4. Mas os 4 são semelhantes. Exatamente. Então, nós vamos, na verdade, julgar o 76, 77, 79 e 80. E a minha proposta é, por falta de comprovação, né, negar provimento. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Doutor José Adão? Acompanho. Doutora Semira Miss? Eu não votei. Desculpa. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Zé Adão, vou pegar de novo seu voto só para ficar na ordem. Doutor Zé Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho também. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Então, a decisão dos itens 76, 77, 79 e 80 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Aí nós passamos para o doutor Salvador. Vocês querem 10 minutinhos? Excelente ideia. É bom. Então, a gente já tem, aí só tem mais um pouquinho do Salvador e da doutora Semira Miss. Então, 10 minutinhos de intervalo.